falamos até agora do motor, que é o nosso coração, da bateria, motor e bateria do coração. Falamos do sangue, que é o óleo, e falamos dos filtros, que também são elementos importantes. Vamos falar agora do quê? Da musculatura do nosso corpo, músculos e nervos, que são responsáveis por dar estabilidade. Quem são comparados aos músculos e os nervos do nosso carro são o sistema de freio e a transmissão do nosso veículo. A transmissão e o sistema de freio, eles são elementos, são sistemas que estabilizam o funcionamento do carro, né? Eles permitem que o carro ande em linha reta, que ele dê movimento, saia da inércia, ande, pare, evite acidente. Cuidados que nós devemos ter com o sistema de freio e a transmissão são muito relacionados a itens de segurança, tá? Normalmente a gente olha para o freio só no momento que a gente precisa parar o carro. E na verdade o freio ele vai muito além disso, porque ele é um sistema que ele traz processo de estabilidade combinado com a transmissão do carro. A transmissão ela pega a força do motor e joga essa força para as rodas do veículo. Isso que permite o carro sair da inércia, do estado de parado e entrar em movimento. Essa transmissão, ela, ao longo do processo de caminhagem, ela leva essa força para as rodas e permite. E quando o carro precisa diminuir a sua velocidade ou até mesmo chegar ao ponto de parada, entra o sistema de freio. Mas o sistema de freio ele vai muito além do simples pedal de acionamento do freio. Dentro desse sistema, ele possui o fluido de freio, que ele precisa ser atentado, ele precisa ser trocado, ele tem validade, ele não pode ser misturado com água, e às vezes a gente sente o pedal um pouco mais baixo e acha que o problema está no pedal, e na verdade não é o pedal, às vezes pode ser o fluido de freio que está sem propriedade de compressão e ele está perdendo as suas características, então o seu pedal está baixando, ou até mesmo um vazamento. Por quê? Quando a gente aciona o pedal do freio, o que a gente está fazendo? O mecanismo do sistema de freio, ele está injetando o fluido de freio nas rodas de maneira distribuídas adequadamente, tá? Esse sistema ele é responsável por fazer o seu veículo diminuir a velocidade e parar também. Só que o que acontece? Às vezes você está andando com o veículo e de repente você pisou no freio, seu carro puxou um pouquinho para a direita ou puxou um pouquinho para a esquerda ou até mesmo demorou aquele processo de frenagem. Isso pode ser, por exemplo, um problema no sistema de freio que está distribuindo mal o fluido entre as rodas. Isso precisa ser analisado. Isso é um ponto importante durante o processo de direção, porque o freio é um sistema de segurança extremamente importante e ele tem que ser atentado. Os carros modernos hoje são tão interessantes que eles possuem sistemas eletrônicos que fazem até o processo de frenagem automático, aqueles sistemas de proximidade novos que os carros já fazem processo de frenagem automática. Você está a 70 km por hora, você encontra um veículo à sua frente que está a menos de 70 km por hora, o carro automaticamente, ele por sistemas de sensores eletrônicos, ele manda um sinal para o ABS, para a central, para o ABS do carro, e o próprio carro diminui a velocidade através do sistema de freio. Isso é muito legal. Auxiliar de descida também funciona dessa mesma maneira. O veículo identifica o posicionamento do carro e a ECU, a unidade controladora eletrônica, manda para o ABS, ó, o carro está descendo, segura as rodas e distribui o líquido de frenagem no sistema de freio. Então esse líquido é super importante, tá? Assim como os nossos músculos precisam de atenção, os nossos nervos precisam de atenção para poder se movimentar, parar, andar, abaixar, levantar, a transmissão e o freio eles são responsáveis por isso. Para a gente ter essa movimentação, é a nossa coluna passando a energia para os nossos braços através de músculos e nervos, tá? Como se fosse nossa transmissão, e o sistema de freio que permite a gente andar, parar e dar seguimento. No carro, além dessa questão do líquido
de freio, do óleo de freio que a gente conhece, existem diferentes tipos de óleo de freio que também é importante você verificar com o seu mecânico quando você vai fazer a manutenção do sistema de freio, se está usando um DOT 3, um DOT 4, tipo de óleo que você está usando. Isso é uma coisa que é muito pouco atentada pelos usuários de veículos hoje. O cara chega para fazer a manutenção do freio, ele está preocupado só com a pastilha e disco, ele não está preocupado com o óleo de freio que ele está utilizando. Existem óleos de freio de muito baixa qualidade, tá? Que às vezes é muito mais barato, mas a diferença do valor que você está pagando num litro de óleo de freio, o meu mecânico me cobra R$12 num litro de óleo de freio, você está me cobrando R$32 num meio litro de óleo de freio. Por que essa discrepância? Será que não é tão importante isso? Existe uma diferença, com toda certeza. A composição do óleo de freio, ela é tão importante quanto a composição do óleo de motor. Ela tem características que ela vai permitir o seu carro ter muito mais qualidade na frenagem, segurança na frenagem, e às vezes no processo de manutenção você fala, poxa, eu não vou gastar R$32 num óleo de freio porque tem um óleo de freio ali de R$14. Mas isso impacta diretamente na relação da segurança do seu veículo, porque um óleo de freio, ele é tão importante quanto o óleo de motor. Imagine o seguinte, você está andando com o carro, você e sua família, você pisa no freio e o óleo de freio perde as propriedades físico-químicas e de repente o carro não para. Isso é muito importante, tá? Fiquem atentos nessa relação do óleo de freio, converse com o seu mecânico, vê com ele isso, por que esse óleo de freio é tão mais barato do que o outro, que tipo de óleo de freio você está usando, DOT 3, DOT 4, isso é importante vocês conhecerem e tomar esse conhecimento. Além disso, partindo do sistema de freio, da parte de tubulação, pedal, acionamento, bombeamento do óleo do freio para as rodas, o que tem nas rodas que fazem parte do componente do sistema de freio? Junto com a transmissão e o sistema de freio, chegando nas rodas, a gente tem a junta homocinética, que pega do eixo de transmissão e joga a força de rotação para as rodas, para permitir que elas tenham força e continuem rodando. Isso para dar o movimento. E para frear, a gente tem o quê? Tem o disco e a pastilha. Esses elementos são os mais habituais conferidos durante uma manutenção, porque todo mundo imagina o seguinte, tô freando, meu pedal baixou, eu vou ver disco e pastilha. E é o ideal que faça isso mesmo. As pastilhas são elementos que se desgastam, tá, ao longo do tempo, do uso, ela tem uma vida útil pré-programada. Existem diferentes tipos de pastilhas, umas com mais qualidade, outras com menos qualidade também, que pode ser verificada, pode ser discutido com o seu mecânico, é importante. E o disco de freio também, existe disco de freio ventilado, existe disco de freio sólido, e a gente precisa tomar cuidado com esses elementos. Os discos de freio e as pastilhas devem ser verificados sempre, tá? Mesmo que eles não apresentem. O que faz normalmente a pessoa visualizar e levar o carro no mecânico para conferir pastilha e disco? Quando ela está descendo aqui em Friburgo, nós estamos aqui, eu estou falando, não sei se você é de Friburgo, se você é de fora, mas vou dar o exemplo aqui da nossa cidade, aqui a Beto é aqui em Friburgo, a Beto Automecânico, e a gente tem muito esse problema, nossos clientes aparecem muito aqui com isso. O calçamento aqui na nossa cidade ele é muito irregular, porque eles usam muito paralelepípedo, tem muito buraco, é muita manutenção e às vezes há muita trepidação. E aí o que leva o cliente a trazer o carro no mecânico, na grande maioria das vezes, para ver pastilha e disco? É o processo de folga. Essa trepidação ela gera uma folga na pastilha e essa pastilha fica batendo no disco fazendo um barulho. Normalmente é isso que traz o cliente para verificar o sistema de freio. Mas além disso, quando não existe esse processo de folga e de barulho nas rodas, levando a entender que seja alguma coisa no sistema de freio, a gente precisa conferir principalmente pelo desgaste da pastilha e pelo desgaste do disco, que são elementos que sofrem muita tensão, tá? Eles sofrem muita pressão, porque a força para você parar um carro de 1,5 toneladas, 2 toneladas, carros de até 2,5 toneladas, é muito grande. Imagina você a 100 km por hora pisando no freio e esses componentes se aderindo, porque eles funcionam com processo de pressão. As pastilhas são pressionadas no discos, que são presos na transmissão, e o carro vai parando em função desse processo de frenagem. Nesse momento, existe um desgaste muito grande.
existe um aquecimento, um superaquecimento. Isso pode levar ao quê? Se o seu disco não está com a manutenção adequada, ele pode estar, por exemplo, com uma espessura muito fina e você não percebeu isso. E no momento de uma frenagem muito brusca, você pode, com essa pressão e esse calor, você romper e quebrar o seu disco e você perder a segurança da frenagem do seu carro. Então a manutenção do sistema de freio, ela parte desse princípio. Existe um desgaste natural, você precisa, mesmo que não tenha barulho, conferir, tá? A cada 15 mil, vai fazer a troca de óleo do carro, pede pro seu mecânico, pô, dá uma olhadinha para mim na pastilha, no disco, vê como é que tá, que aí você vai ter um item de segurança conferido e a segurança do seu veículo em boas condições, super importante, tá? Falamos aqui, transmissão, que leva o seu carro a ter o movimento, pega a força do motor e transmite para as rodas, permitindo ele estar andando, e o sistema de freio, que leva a energia contrária da transmissão para o seu carro. Ele tira o seu carro do movimento, reduz a velocidade e para. Eles são comparados aos nervos e músculos exatamente por isso. Permite conectar os elementos que geram energia aos elementos que fazem o seu carro se movimentar e a parar, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar mais outros itens importantes, tá? Até daqui a pouco.